Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Zótolo e estou aqui para te ajudar a compreender a matemática. Bem, você já deve saber que o nosso canal está com curso de pré-cálculo, com vídeo novo toda quarta-feira às 19 horas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação daqui para frente. E vamos lá! A aula de hoje vai começar com a função do primeiro grau. Eu vou mostrar para vocês como é o comportamento dela, os seus coeficientes, como identificar, como saber se ela é positiva, se ela é negativa, como saber onde ela passa no eixo Y e assim por diante. Eu quero ressaltar também que os vídeos a seguir são todos sobre funções, porque basicamente o cálculo, a disciplina de cálculo, se resume a funções, ao estudo das funções. E o pré-cálculo é um preparatório para você chegar sabendo o necessário na disciplina. Então aqui eu vou revisar todas as funções lá do ensino médio. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função polinomial, função exponencial, função logarítmica. Enfim, a gente vai estudar todas as funções que estudamos no ensino médio para poder chegar no cálculo sabendo tudo. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem essa cara bem aqui, ó. F de x igual a x mais b, onde a é um coeficiente, b é outro coeficiente e x é a nossa variável. Eu quero lembrar para vocês também algumas condições que temos, tá? Esse a, ele não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Porque vocês concordam comigo que se a gente tiver o a igual a zero, 0 vezes x vai ser sempre zero. Ou seja, independente do valor da nossa variável, a gente sempre vai ter zero. E o nosso x nunca vai variar, vai ser sempre zero. Ou seja, isso daqui vai ser uma função constante, porque teremos apenas a constante b. Perfeito. Agora que você já sabe como é a cara da função do primeiro grau, e agora vamos aqui para os coeficientes. Deixa eu só reescrever aqui a função. F de x igual a x mais b. Perfeito. Observe o seguinte, que a gente tem dois coeficientes na função do primeiro grau. O primeiro coeficiente é o coeficiente angular, que nada mais é do que o nosso a. Eu vou colocar a n de angular. E temos o nosso coeficiente linear. Eu vou colocar li de linear. Perfeito. Agora, qual é a função de cada um deles? Simples. O coeficiente angular é ele quem vai definir a inclinação da nossa reta da função do primeiro grau. E o nosso coeficiente linear é ele que vai definir aonde a função vai tocar no eixo y. Simples, né? Então, segue comigo que agora a gente vai para um software chamado GeoGebra, que é onde eu vou poder explicar melhor para vocês o comportamento da função quando a gente varia esses coeficientes. Então, vem comigo. Ok, já aqui dentro do software GeoGebra, a gente vai analisar como a função vai se comportar, como o gráfico da função vai se comportar. Observem aqui, ó, que eu já coloquei bem aqui f de x igual a x mais b. Eu já coloquei a cara da nossa função e aqui em cima eu coloquei um controle deslizante para dar valores aos nossos coeficientes. Não se preocupem muito aqui aos termos técnicos do aplicativo. Mais para frente eu vou fazer uma pequena sequência de vídeos para falar das funcionalidades do GeoGebra, mas não é o nosso foco agora. Só observem essa parte aqui, ó, do nosso gráfico. Vejam que quando eu altero o valor aqui, ó, do nosso coeficiente angular, o ângulo ou ele abre mais, ou ele fecha mais, ou ele sobe, ou ele desce. Observem comigo que até bem aqui, ó, ele é constante. Quando o nosso a for igual a zero, o nosso gráfico vai ser constante, tá? Por quê? A 0 vezes x mais b vai ser igual a b, vai ser sempre b, então ele sempre vai ser constante. E observem que acima de zero, ó, o nosso gráfico sempre vai ser positivo, sempre, sempre. E aqui abaixo de zero sempre vai ser negativo. Então, o coeficiente a, ele é quem vai definir se a nossa função ela vai ser positiva ou negativa. É só observar o carinha que está do lado do x, do lado da nossa variável, que é ele que vai ser esse cara que vai passar essa informação para a gente. Ok, eu já sei qual a função do coeficiente a aqui. Agora, bora ver qual é a função do coeficiente b. Ok, agora bora trabalhar aqui com o nosso coeficiente linear. Para que ele serve? Qual é a função desse cara? Observe bem aqui, ó, que o b está valendo 2. E observem também outra coisa. O nosso gráfico ele corta exatamente o ponto 2 no eixo y. Isso significa o quê?
ele é quem vai definir onde a nossa função vai tocar no eixo y. Observem que se eu diminuir ele para 1, agora ele vai tocar no ponto 1 do eixo y. Se eu diminuir ele para negativo, ele só vai passar mais lá para baixo. Observem aqui, ó, ele só vai passar mais para baixo. Se eu for diminuindo mais e mais, ele vai passar mais e mais para baixo. Ressaltando, o coeficiente A ele vai ser o responsável pela inclinação da nossa função e o nosso coeficiente B vai ser o responsável por onde a função passa no eixo y. Certo? É tranquilo, é moleza. Ou seja, a gente consegue saber qual vai ser a cara da função antes mesmo da gente dar valor ao x. Observem que aqui eu não coloquei valor algum de x. Isso daqui eu só coloquei valores ou coeficientes para a gente ver qual vai ser o comportamento da função. E aí, deu para relembrar a função do primeiro grau? Então deixe aí nos comentários o que achou da aula. Lembrando, até dezembro todos os conteúdos aqui serão focados exclusivamente em pré-cálculo. Mas a partir de janeiro teremos também vídeos preparatórios para o Enem. Então é isso. Se gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E ativa o sininho para receber todas as notificações. E até a aula da semana que vem.